de oitavo ano. Estamos aí na primeira aula, né, do terceiro capítulo, o começo do terceiro capítulo. Ele tem muitas informações, tá? Então por isso eu vou dar uma introdução e a gente está adiantado no conteúdo. E aí semana que vem a gente continua, tá? Então vamos lá. América. Qual é a divisão das Américas? Então você tem lá a América Anglo-Saxônica, que é Estados Unidos e Canadá, é a parte superior, tá? E tem a América Latina, que é do México para baixo. Então você tem duas divisões aí, a América Anglo-Saxônica é a parte superior e do México para baixo você tem a América Latina, tá? Então nós temos aí a América Anglo-Saxônica é a América desenvolvida, a América que tem IDH bom, saúde boa, educação boa, o PIB é bom, ou seja, tem um desenvolvimento econômico e social, tá? Estados Unidos e Canadá. Eles foram colonizados pelos franceses e pelos ingleses, tá? E a América Latina, que é do México para baixo, é o contrário, são alguns países pobres, outros em desenvolvimento, saúdes precárias, alguns sofrem de corrupção, né? Alguns têm a economia muito vinculada ao setor primário, ou seja, a exportação de cacau, de café, produtos que têm baixo valor internacional, tá? Então a economia são economias frágeis, tá? E a saúde e a educação problemáticas. A América Latina, que é do México para baixo, ela foi colonizada por espanhóis e portugueses, tá? Então você tem os britânicos colonizando os Estados Unidos e o Canadá e o restante das Américas aqui colonizada pelos espanhóis, e portugueses, tá? Então você tem uma diferença até de cultura e de linguagem. Você vê os países aqui latino-americanos todos falam espanhol, exceto alguns, por exemplo, o Brasil que fala português, né? Tem alguns países que falam francês, Guiana Francesa, tem países que falam holandês, né? Na América Central. E os países lá de cima da América Anglo-Saxônica, Canadá e Estados Unidos, falam inglês e francês, tá? Então até o idioma é diferente. Então nós temos duas colonizações completamente diferentes. A América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá, e o restante a América Latina. Duas colonizações diferentes, tá? Vamos lá. Início da colonização da América Anglo-Saxônica. Então esse capítulo vai falar primeiramente aqui da América Anglo-Saxônica, né? Então nós temos aqui a colonização da América Anglo-Saxônica. Ela começou no litoral, né? No litoral aqui do Oceano Atlântico. Então nós temos aqui as 13 colônias britânicas, tá? É o início da colonização, tá? Então foi criada a Inglaterra, que foi a colonizadora, criou 13 colônias britânicas. Nova York, Washington, Mississippi. Então criou 13 colônias britânicas, tá, no litoral para começar essa colonização. E o restante desse território não era colonizado ainda, era próximo ao litoral. O resto desse território ainda não era colonizado, tá? Ainda era a população indígena normal, natural da região. Guerra da Secessão. Então o que aconteceu na Guerra da Secessão? Essas 13 colônias conseguem a independência em 1776, tá? A independência dos Estados Unidos, a primeira independência das Américas, tá? Os Estados Unidos da América conseguem na sua guerra de independência contra a Inglaterra, tá? Mas esse é assunto para uma outra aula, tá? Então em 1776 ocorre a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, tá? Estados Unidos ainda não, né? As 13 colônias britânicas conseguem a sua independência, tá? Guerra da Secessão. A Guerra de Secessão é um marco para transformar os Estados Unidos em um país que ele é hoje, tá? Por que a Guerra de Secessão é um marco? Porque a partir da Guerra da Secessão, os Estados Unidos inteiro, o país inteiro, se transformou em capitalista e pôde chegar à industrialização para se tornar uma grande potência mundial, tá? Então só após a Guerra da Secessão é que há essa união do país e o país se transforma inteiramente em capitalista. Por quê? Antes da Guerra da Secessão, o norte era industrial e mão de obra livre. Porém, o sul americano, a parte sul,
era mão de obra escrava e grandes fazendas, latifúndios. Então houve a guerra do norte contra o sul, e aí o norte, por ter as melhores indústrias, ganha a guerra e unifica. E os Estados Unidos se transforma em um país totalmente capitalista. Tá? Por que ocorre isso? O Abraham Lincoln, que era o presidente americano, ele tinha o slogan de acabar com a escravidão. Ele ganhou a eleição nos Estados Unidos. Quando ele ganha a eleição, os estados do norte, que são escravistas, que têm a mão de obra escrava, eles decidem se separar e formar um novo país. Então aí, por isso é guerra da secessão, é guerra do corte, da secessão, da retirada. E aí vai começar a guerra do norte contra o sul. Como o norte tem indústrias, o norte consegue vencer essa guerra e aí vai unificar os Estados Unidos inteiro como capitalista, tá? Então aí, o que é importante para a gente introduzir? A gente fez duas partes do terceiro capítulo, tá? A América anglo-saxônica e a América Latina são conteúdos completamente diferentes. Então a gente vai introduzir esse conteúdo da América anglo-saxônica nas próximas aulas, tá bom?